Boa noite. Quantos aqui estão com fome por Deus? Amém. Antes de começar a ministrar, eu queria fazer um momento de oração aqui em relação àquilo que Deus vai fazer nessa noite. Bom, nós estamos vivendo nos últimos dias, e nesses últimos dias na terra, o Espírito Santo está derramando e preparando esse derramado do último e maior avivamento da história. E esse avivamento tem a ver com a preparação do corpo e da igreja para o casamento. Já tivemos vários avivamentos, em média 10 reconhecidos pela igreja, em nível nacional e nível de nações. E o Brasil nunca recebeu um avivamento em nível nacional reconhecido pela igreja com fundamentação bíblica. Já tivemos focos de avivamento, mas nunca em nível nacional. Nunca. Várias nações já tiveram. Inglaterra, Estados Unidos, Gales, Argentina, Holanda, Espanha, Alemanha, várias nações. O Brasil nunca. Mas nesses últimos dias eu creio, muitos pais na fé, principalmente homens e mulheres de cabelos brancos, creem que Deus escolheu a nossa nação para receber o último e maior avivamento da história. E esse avivamento não vai ficar somente recluso à nossa nação, mas esse avivamento tem como foco preparar o corpo e a igreja para o casamento. As pessoas que vão ser ativadas, e são muitas delas, e essa ativação já começou, elas não vão somente pensar em sua Jerusalém. Jerusalém, quando eu digo, é a sua casa, o seu bairro. Não vão somente pensar em Judeia, Brasil. Não vão pensar somente em Samaria, os excluídos do Brasil, que são os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os ribeirinhos. Não, essa galera que vai ser ativada vai também pensar nos confins da terra, principalmente aqueles que foram chamados por Deus para os confins. Nós não vamos segurar o fogo e a chuva que Deus está derramando sobre a nossa nação. Sabe por que os avivamentos duraram pouco? Se você estudar a história dos avivamentos, se você estudar a história das reformas e a pré-reforma da igreja, se você pegar a história da igreja de 1300 até aqui, você vai identificar que todos esses moveres, todos duraram pouco tempo. Todos. Porque os homens lá atrás não cavaram poços para suportar toda a água que estava sendo derramada do céu, das nuvens. Mas nesses dias Deus está aumentando a nossa fome e sede, jogando sabedoria junto com fogo, jogando instrução bíblica junto com fogo, para que a gente venha sim receber de Deus, mas que a gente venha cavar poços para receber tudo aquilo que Deus tem derramado, para saciar a sede das próximas gerações. As estações passam. A estação do Brasil hoje é uma, daqui 2 anos pode ser outra. Hoje a água está vindo de lá, ó. Daqui a alguns anos vai vir de lá. Hoje você espirra, todo mundo aceita Jesus. Nós estamos vendo em dias que até a heresia é aplaudida. Mas está chegando o dia que a igreja vai alcançar maturidade. Não vai ouvir todo mundo. E não é qualquer espirro que vai trazer gente para Jesus. Porque a nuvem vai sair e agora a água vai vir de lá. E de lá, quando eu digo, de lá que eu digo. E quando eu digo de lá, mano, são poucos que vão saciar a sede de uma geração. Porque para vir de lá, olha isso, uau! Para vir de lá, você só se alinha com a nuvem. Se a chuva é lá no rio, eu vou para o rio. Molha. Agora, se a chuva vem de lá, você vai ter que ter algo a mais do que um alinhamento. Você vai ter que pegar uma pá e cavar os poços para tirar água lá dos poços. Então hoje nós estamos vivendo em dias e em tempos que não é preciso força. Lá na frente eu não sei. O que o Espírito Santo quer fazer com você hoje? Te levar a um nível de maturidade na fé cristã. E antes de ministrar, eu queria que a gente orasse por fome e sede. Deus não responde necessidade. Se Deus respondesse necessidade, os países africanos seriam os países mais abençoados por Deus. Deus não responde necessidade, Deus responde fome e sede. A multidão que teve como resposta de Deus o pão e a água para sua fome e sede, não teve o pão, a água e os peixes pela sua necessidade, mas pela fome que eles tiveram de ir até Jesus. Deus não responde necessidade, Deus responde fome. Talvez você está aqui, você está cheio de necessidade. Se junto com a necessidade não existe fome, Deus não vai responder. Deus responde os esfomeados. E nós vamos orar por fome e sede. Presta atenção no que eu estou te dizendo, mano. Estamos em dias que
Você entra na igreja, você recebe, pouf, do Espírito. Porque é tanta fome vindo daqui e de algumas pessoas, que mesmo que você esteja no pecado ou desalinhado com Deus, você vai receber do Espírito. Deus vai te tocar, você vai ouvir respostas de Deus assim, ó. Mas Deus provavelmente pode não estar respondendo pela sua fome, mas pela fome de outros, pela fome de Moisés, talvez. E Deus nos chama para cavar os nossos poços. Amém? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você não vai orar pelos seus problemas, você não vai orar. Eu sei que existem pessoas aqui que estão ansiosas, eu sei que tem pessoas aqui que estão tristes, eu sei que tem pessoas que chegaram aqui, sabe, com um quadro de depressão, de crise de ansiedade. João, estou na faculdade, mano. Tá difícil. Crise de ansiedade me tomou. Eu sei que existem pessoas aqui inseguras. João, trabalho. Eu sei que tem pessoas aqui ansiosas. João, a escola, a faculdade. Eu sei. Mas você não vai orar pelos seus problemas. Porque se Deus cuida das aves, das árvores, se Deus cuida dos animais que são criaturas de Deus, quanto mais você que é filho de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, não poupará todas as coisas? Poupará todas as outras coisas? Não. Nós não oramos pelos nossos problemas, porque Deus cuida de nós. Nós vamos orar por algo que é eterno. Você nesse momento, você vai orar por fome, eterno. Sede, eterno. Você vai orar pela salvação do Rio de Janeiro, eterno. Você vai orar pela salvação dessa casa, eterno. Você vai orar pela salvação do Brasil, eternidade. Você vai orar pela volta de Jesus, eternidade. Você vai orar por aquilo que é eterno. Você vai orar por fome e sede. E todas as pessoas que vierem à sua mente, que ainda não conhecem Jesus, você vai citar o nome. Você vai falar: Espírito Santo, que ele seja salvo pelo Senhor. Por quê? Por que dessa oração? Para nos alinharmos com aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Lembre-se do que eu disse. Se você quer receber nesses dias, só se alinhe, só ore, só se posicione. Você vai se molhar da chuva que está sendo derramada. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você ore ouvindo a sua voz. Comece a falar: Espírito Santo, gere fome e sede em mim. Comece a falar: Espírito Santo, gere em mim um anseio maior pela sua presença. Comece a orar, vamos lá. Comece a falar: Espírito Santo, aumente a minha fome, aumente a minha sede. Conforme você for orando, se vierem pessoas à sua mente que ainda não conhecem Jesus, ou seu pai ou sua mãe, não sei, seu amigo, você vai orar por ele. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor venha gerar em nós, meu Pai, fome e sede. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor levante homens hoje como Charles Spurgeon. Eu oro, meu Pai, por homens como Finney, homens como Hus, homens, meu Pai, como Jacob Armínio. Eu oro, meu Pai, por homens como João Calvino. Eu oro, meu Pai, por mulheres como Macpherson, mulheres, meu Pai, mulheres como Catherine Kuhlman. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor gere fome e sede em nós. Espírito Santo, nós reconhecemos a estação que estamos vivendo, de água descendo do céu, de muita chuva. Mas Espírito Santo, nós cremos, e é evidente isso a partir da sua palavra, que as estações mudam. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor levante homens aqui que vão ter tanta fome e sede, que não vão ter fome e sede somente para se alinharem, mas também para pegar, Pai, cavar poços. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor levante pais e mães espirituais, futuros pais e mães espirituais de uma geração. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor levante pilares para o Rio de Janeiro. Espírito Santo, se a minha geração hoje tem vivido tudo isso, é porque o Senhor levantou homens e mulheres lá atrás para regarem tudo isso em oração e em lágrimas. Mas Espírito Santo, a próxima geração também depende do Senhor. E eu oro, meu Pai, pelos futuros e futuras pais e mães espirituais de uma geração, da próxima geração, Senhor, no nome de Jesus. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro pela maior colheita de almas que o Rio de Janeiro já viu. Eu oro, meu Pai, para que a Barra da Tijuca venha te conhecer. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus para que o Recreio venha te conhecer. Eu oro, meu Pai, por salvação como nunca nos Ubers, nos carros de aplicativo, Senhor.
Eu oro, meu Pai, por salvação nos shoppings. Eu oro, meu Pai, por salvação nas escolas, nas faculdades, nas ruas, nos bares, nas boates. Pai, eu te agradeço pelas boates que o Senhor já fechou do ano passado para cá. Uau! Mas Espírito Santo, eu oro pelas outras. Levante, meu Pai, homens e mulheres que vão ser santos ao ponto de terem contato com aquilo que é imundo, e não santos ao ponto de não terem contato com aquilo que é imundo. Espírito Santo, eu oro por pessoas que vão tocar em leprosos. Espírito Santo, nós honramos o Seu nome por homens como Luciano Subirá, Luiz Hermínio, mulheres, meu Pai, como Fernanda Brum. Nós te agradecemos por homens, meu Pai, como pastor Emerson. Eu te agradeço, meu Pai, por homens, mulheres, meu Pai, como Valnice Milhomens. Eu oro, meu Pai, te agradecendo por mulheres como Sara Hayashi. Te agradeço, meu Pai, por mulheres como Neuza Itioca. Eu honro o Seu nome, meu Pai, por homens como R.R. Soares, por homens, meu Pai, como Silas Malafaia, por homens, meu Pai, como o pastor Eloy, lá de Joinville, 68 anos. Eu te agradeço, meu Pai, por homens e mulheres de cabelos brancos. Mas eu oro pela próxima, meu Pai, que a próxima se levante com muita força, com muito fogo e paixão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Atos, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Nós vamos ler desde o versículo 11. Atos 19, 11. Amém? Atos 19, 11 diz assim: E Deus fazia milagres especiais ou extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até os lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus, andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos, expulso vocês por Jesus, no nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. E eram estes 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isso também foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. Diga Éfeso. E o temor, diga temor. Diga temor. Diga em momentos e em tempos, diga em tempos de avivamento, o temor é derramado sobre a igreja. Vamos lá, e o temor, que não é medo, é reconhecimento, é honra, temor caiu sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era magnificado, e muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram seus livros e os trouxeram, os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. Até aqui. Bom, nós estamos nos últimos dias, amém? Nós não estamos nos últimos dias porque Deus falou isso com o homem. Nós não estamos nos últimos dias porque Deus deu uma profecia à igreja através de um profeta. Não! Nós estamos nos últimos dias porque a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, as santas escrituras sagradas garantem isso a todos nós. E essa é a melhor boa notícia do evangelho para nós, é que nós estamos nos últimos dias. Paulo escreveu aos gentios de Roma há mais de 2 anos atrás: desperte do sono porque é chegada a hora. João escreveu na sua primeira carta, 1 João: desperte do sono porque a hora é chegada.
Paulo e João escreveram praticamente a mesma coisa há mais de 2.000 anos atrás. Agora vamos lá. Se Paulo e João escreveram isso há mais de 2.000 anos atrás, o que Paulo e João escreveriam nesses dias? Acredito eu, creio eu, que eles dois, inspirados pelo Espírito, porque a Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, os dois iriam escrever: igreja, ei, filhos e filhas de Deus, ei, galera da IPAM, ei, galera de todas as igrejas, nós estamos nos últimos dias. Eu acredito que ele iria escrever em vãs, ou melhor, em repetições e em caixa alta. E se isso não te empolga, isso deve te empolgar por 2 fatores. O primeiro, que é o mais básico e o simples, que a igreja se esqueceu. E ela tem sofrido muito por isso. Primeiro fator que te leva a empolgação, essa notícia dos últimos dias, é que nós não somos daqui. Deixa eu te falar uma parada. Eu sei que talvez você curte Netflix, eu sei que talvez você curte futebol, eu sei que você curte estar aqui na presença de Deus, eu sei que você curte ir na igreja, mas deixa eu te falar, tudo que existe aqui no mundo ligado a Deus é apenas sombra daquilo que é eterno. Tudo vai ganhar cor na eternidade. Eu e você, nós não somos daqui, já fomos daqui. Quando fomos daqui, lá naquele tempo em que você ainda não tinha nascido no Espírito, lá naquele tempo em que você ainda não tinha recebido Jesus como seu único, suficiente, seu Salvador. Mas a partir do dia em que você e eu recebemos Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé e da nossa vida, você passou a não somente ter o céu como possibilidade de destino, mas você passou a ter o céu como destino e origem. Nós vamos para lá, mas também viemos de lá. Onde é que está isso, João? João capítulo 16. Jesus, ele disse para os seus 12 discípulos: já não sois desse mundo, vocês são de um outro mundo. As mesmas palavras de Jesus para os 12 discípulos são as mesmas palavras de Jesus para mim e para você. Já fomos daqui, mas não somos mais. E presta atenção, nesses últimos dias, se apegue à eternidade como você nunca se apegou antes. E quando eu digo eternidade, não é somente o céu, mas Cristo Jesus, porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Uma igreja que é muito ligada na terra e pouco ligada no céu, ela sofre aquilo que não é para sofrer. Existem muitas pessoas nas igrejas hoje, e eu já fiz parte desse grupo até o início do ano passado. Sim, como líder de Céu na Terra, sim, ganhando almas para Jesus, sim, entrando em bares e boates, sim, vendo perna crescer nas ruas, sim, viajando o Brasil pregando o evangelho. Sim, eu fiz parte desse grupo que eu vou citar agora. Tem muita gente sofrendo algumas coisas que não era para sofrer. Tem muita gente com crise de ansiedade, pânico, não era para ter, se tivesse a revelação da eternidade. Você saber que se é do céu é uma coisa, ter isso como revelação cravado bem no seu peito é outra. Existem pessoas que sabem aqui, que não são daqui. Existem pessoas que sabem aqui, e sabe quem mais sabe disso? A geração passada. Pega as canções, a maioria falava do céu. Pega as pregações, céu. Pega as promessas que prometia o céu, vem e você terá o céu. Billy Graham, ele ganhou 252 milhões de pessoas para Jesus, botou 7.000 soldados soviéticos na União Soviética de joelho para cantar, porque ele vive, posso crer na manhã. Billy Graham sentou com a Rainha Elizabeth em 1948, aconselhou a Rainha Elizabeth a governar direito o seu reino. Billy Graham, o homem que sentou com Gandhi, mudou a opinião de Gandhi sobre o cristianismo. Gandhi, o maior simbolismo do mundo oriental no século passado, o homem que tinha milhões de seguidores, sem ter redes sociais. O homem, Mahatma Gandhi, o homem que jejuou 40 dias pela sua nação, quando a sua nação estava sendo acorrentada pelos ingleses, sem ser cristão. Ele senta com Billy Graham e ele diz bem assim para Billy Graham: Billy Graham, obrigado, porque finalmente conheci um homem parecido com Cristo aqui na terra. Billy Graham, ele ganhou 252 milhões de pessoas para Jesus, só prometendo o céu depois da cruz. Venha à cruz e receba a vida eterna por herança. Uma geração que tem a revelação da eternidade aqui não sofre com aquilo que é terreno. Pode estar tudo dando errado, mas ele entende que ele não é daqui. O relógio dele não é o relógio da terra, é o relógio do céu. Ele entende que se Deus cuida das criaturas, dos animais, se Deus cuida de tudo isso que faz parte da criatura, quanto mais dele que é filho.
Eu tomei remédio controlado por 5 anos, 4 anos e 8 meses. Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico por 4 anos. Tive depressão por 5. Perdi minha irmã para o suicídio, tive depressão, puf. Minha irmã tomava Santa Ceia comigo, eu pegava minha irmã orando, lendo Bíblia, eu não entendi nada do porquê que ela se suicidou. Tinha 14 anos de idade, tive depressão, não suportei. Depois veio a crise de ansiedade e pânico com o uso das drogas. Porque eu fiquei louco, fui para o mundão. Tomei remédio controlado por 4 anos e 8 meses. Rivotril foi o primeiro, depois Socian, Citalopram e Depakote. Ano passado, até o início do ano, eu estava tomando 2, Socian e Citalopram. Citalopram, meio-dia, Socian na viração do dia. Eu viajando, pastora e pastor, tive várias crises de ansiedade viajando, várias. Até o início do ano passado. Até hoje eu ando com o Rivotril. Tem uma cartela aqui com 2. Mas tem 1 ano e 5 meses que ela está intacta, com 2 comprimidos. O último comprimido que eu tomei foi em março do ano passado. Eu larguei 4 remédios controlados, sem desmame. E eu não estou falando de qualquer remédio, eu estou falando de 2 tarjas pretas. Eu abandonei os 4 sem desmame, num belo dia. Não foi o fogo de Deus. Foi um dia que eu estava no bosque. Deus falou bem assim, abre João 16, eu abri, puf. Últimas palavras de Jesus aos discípulos. Na minha casa muitas moradas. Já não sois desse mundo, vocês são de outro mundo. E eu lendo aquilo, não só entrou aqui, mas aqui, ó, puf. E parece simples, mas Deus me falou, você não é daqui. Você é do céu. Nem a morte é capaz de te segurar, porque quando chegar não é o fim, é o começo. Foi o último dia que eu tomei remédio controlado. 30 dias trancar no quarto. Só minha galera sabe. Nunca contei isso na igreja. Os meus 30 primeiros dias de abstinência, ninguém falou que é fácil, hein? Os 30 primeiros dias meus de abstinência, porque é uma droga, como qualquer outra. Tanto você tem que só compra em drogaria. Os meus 30 dias, os meus 30 primeiros dias, eu cheguei para meu pai e minha mãe e falei bem assim, a chave está com vocês. Na madrugada, quando a crise chegava, porque chegava somente madrugada, não abre a porta para mim sair. Eu vou gritar, eu vou chorar, não abre. Eu quero vencer isso. Hoje eu estou aqui. Revelação da eternidade. 1 ano e 5 meses sem remédio, 1 ano e 3 meses sem crises. Como aconteceu isso, João? Revelação da eternidade, mano. Você não é daqui. Nós não somos daqui. E eu não sei se você já sentiu isso, mas desde o ano passado para cá está acontecendo umas paradas estranhas comigo, que eu compartilho com os meus pais. Meus pais têm anos e anos de cristãos. Meu pai 40 anos, minha mãe 38. Minha mãe é do Coque, mano. Minha mãe era da Madureira, do Coque, fervorosa, liderou um time de oração lá na Madureira, lá em Brasília. Minha mãe é daquela, mano, que só pensa no céu. Chega para falar dos problemas e fala, não, mas o céu, tem o céu. Não, mãe, mas os problemas, não, o céu. Aí eu, tá bom. E aí, mano, está acontecendo uma parada comigo, que é o seguinte, sentindo saudade de um lugar que eu nunca fui. Eu não sei se você já sentiu isso. É porque você veio de lá. Eu não sei como é lá, mas nós vimos de lá, está no nosso DNA, o céu. Segundo fator que te leva a empolgação, a notícia dos últimos dias, é que os últimos dias para nós igreja será de muita glória. Escute o que eu estou te dizendo. Os últimos dias para nós igreja será de muita glória. A igreja como nunca nesses últimos dias, quanto mais o tempo passar, ela vai atingir um nível de maturidade, de paixão, de glória, como nunca ela alcançou antes. Por quê? É a igreja se preparando como nunca para o casamento. É a igreja colocando, por exemplo, os artifícios. É a igreja colocando, sabe, os acessórios. É a igreja se vestindo para casar com o noivo Jesus. A Bíblia diz que ele vai casar com uma noiva sem ruga, sem mancha e mácula. Nesses últimos dias, Deus está pegando e está tirando a ruga da igreja, a mácula da igreja, a mancha da igreja. Ruga está trazendo uma visão atualizada das Escrituras. É uma igreja que está se atualizando com maná diário, não com maná de ontem. É uma igreja sem mancha, ela peca ainda, mas ela não é
mais presa ao pecado. E é uma igreja sem mácula, doença. É uma igreja que já foi curada e sarada. É uma noiva sem ruga, sem mancha e mácula. Os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, juntos em unidade para preparar o corpo para o casamento. Posso falar uma parada? Muitos casamentos deram errado. O do nosso Jesus, o do meu Jesus, do seu Jesus, não vai dar errado, mano. Não vai. O casamento de Jesus vai ser aplaudido e visto por todo mundo. Os reinos vão ver. Nossa. Leia Apocalipse, mano. Os reinos vão ver esse casamento. E até quem não confessou aqui vai confessar. Ele é o Cristo. Filipenses capítulo 2 vai acontecer, queira você ou não, todo joelho dobrará, toda língua confessará, Ele é o Rei dos Reis. Meu Deus, mano! Imagina o leão, mano, eu assisti o Rei Leão agora, eu quase falei língua, não, quase não, soltei uma rajada lá. Mano, você viu o fim, mano, do Rei Leão? O leão, e a galera vindo, pessoas diferentes, ao fim ligando, nações, tribos, línguas, se juntando, olhando o Rei dos Reis e dizendo: Ele é o nosso Rei. É Ele. Vamos lá, mano. Mano, eu quero logo esse último dia. No sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, ele aponta por 14 versículos, sinais dos últimos dias e do fim dos tempos. E ó, vou trazer boa notícia. Por 13 versículos, olha isso daqui, se você não prestar atenção, você perde. Por 13 versículos, ele aponta o que vai acontecer com o mundo nos últimos dias. O amor de muitos vai se esfriar, rumores de guerra e guerra, fome e sede, com o mundo. O mundo nos últimos dias, tudo isso. Isso não é novidade, isso já está acontecendo há muito tempo. No versículo 14 de Mateus 24, Jesus aponta o que iria acontecer com a igreja nos últimos dias. E qual é o versículo de Mateus? Qual é o versículo 14 de Mateus 24? Ou nos últimos dias a igreja vai esvaziar, vai se tornar coitada, e então virá o fim, assim que está lá? A igreja não vai mais pregar, e então virá o fim, assim que está lá? Nos últimos dias o evangelho vai ser pregado a todos os povos, todas as nações, todas as tribos, e então virá o fim. Qual é o versículo de Mateus 24 que antecede de forma direta a volta de Jesus? 1, não, 2, não, 3, não, 4, não, 5, não. O versículo 14. E o que está escrito no versículo 14 de Mateus 24? O evangelho sendo pregado a todo mundo, a todas as nações, a todas as tribos. Esse é o sinal do fim dos tempos. Então vamos lá. O que antecede a volta de Jesus não são os problemas do mundo, mas a organização da igreja. Porque para que o evangelho seja pregado a todos os povos e nações, a igreja tem que atingir o nível em Deus que ela nunca atingiu antes. Então, o principal sinal que mostra a volta de Jesus, próximo ou não, é a paixão da igreja, a profundidade dela e pregação do evangelho nas ruas. Por muito tempo, a gente foi assim, ó. Viu lá, irmão? O quê? Os homicídios nas favelas do Rio? Vi. Sabe o que é aquilo, né? Jesus está voltando. Você viu lá o tiroteio lá nas ruas, lá da Barra? Vi. Sabe o que é aquilo, né? Jesus está voltando. Não. Você viu lá, irmão, o quê? O culto lá na IPAM? Não. O culto acabou, o louvor foi embora e ficou uma galera lá ainda buscando a presença. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. Vamos lá! Você viu lá, irmão, os estádios sendo fechados, o envio dos missionários ao mundo? Não. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. Você viu as escolas, as faculdades se rendendo aos pés de Jesus? Vi. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. E isso não é ser triunfalista. Por quê? O mundo vai ter treta. Acabei de apontar aqui. Vai ter. Mas a igreja separada. Porque o relógio dela é outro. Jesus não vai casar com o mundo, vai casar com a igreja. Então o relógio dele não é o mundo, o relógio é a igreja. Para que o evangelho seja pregado a todos os povos, nações e tribos, o que o Espírito Santo está fazendo com a igreja? Aquecendo ela de amor como nunca aqueceu antes.
Para que isso aconteça, Ele vai derramar o último avivamento. E presta atenção aqui. Avivamento não é para o mundo, é para a igreja. Avivamento é nada mais, nada menos do que voltar à vida. Só volta à vida quem um dia nasceu. O mundo não nasceu ainda em Cristo. Avivamento é para quem nasceu. Igreja. Para que o evangelho seja pregado a todos os povos, nações e tribos, Deus nesses últimos dias começou a derramar o último. E esse último é o maior. Eu não sei se você já estudou história de avivamento e reforma, mas eu amo estudar. Se você pegar desde 1300 até aqui, você vai identificar a pré-reforma, reforma e os avivamentos depois da reforma. Você vai identificar aqui a pré-reforma. Olha aqui. Vou até subir. Pré-reforma, reforma e avivamento. Todos esses três movimentos de Deus na terra aconteceram em algumas poucas nações. Inglaterra, pré-reforma, John Wycliffe e William Tyndale, 1300, 1400. Reforma, George Whitefield. Na verdade, não. Pré-reforma, John Wycliffe, reforma com William Tyndale, 1300, 1400. Pré-reforma suíça, Zwinglio, reforma com Calvino. Reforma de forma direta na Holanda, porque já tinha acontecido a reforma em outras nações na Holanda com Armínio. Você pega em Gales um avivamento em 1900 com Evan Roberts. Você pega muitos moveres de Deus como pré-reforma, reforma e avivamento em várias nações. Mas foram poucas. Gales, Inglaterra, Suíça, Escócia com Knox. Você pega na Alemanha com pré-reforma, Hus, reforma com Lutero. Você pega na França também com Calvino. Calvino tocou muito a França, inclusive era francês, mas foi morar na Suíça. Se você pegar todos esses movimentos de Deus na terra, essas reformas, essas pré-reformas, reforma e avivamento, você vai ver que todos esses moveres de Deus, que sim começaram em poucos homens e em espaços físicos como esse, em igrejas, eles não ficaram reclusos à igreja, mas tudo isso que Deus começou na igreja apontou para o mundo. Na Suíça, se você estudar, a melhor universidade hoje da Europa pela Forbes, a revista do site soltou ano passado, a melhor universidade da Europa foi fundada por Zwinglio e concretizada, ou melhor, e cuidada por Calvino. Em 1477, se eu não me engano, 1467, Zwinglio funda na Suíça, em Genebra, a Universidade de Genebra. Zwinglio foi o pré-reformador. Se você pegar a melhor universidade da Holanda, a Universidade Livre foi fundada por Jacob Armínio. Se você pegar, você vai ver que das 9 melhores universidades dos Estados Unidos, 7 foram fundadas pela igreja pós-reforma. Yale, Harvard, William & Mary, Princeton, Stanford, Columbia. Das 9 universidades norte-americanas, das melhores, 6 foram fundadas pela igreja depois de sofrer e de ser tocada por Deus de forma profunda. Então tudo que Deus começou no homem se exteriorizou para o mundo. Então é claro que um avivamento toca pessoas, toca igrejas, mas também toca cidades e nações. Todos esses avivamentos foram gloriosos e grandiosos, mas não se comparam com o último. Você nunca vai pegar na história a nação do Brasil como um lugar onde sofreu um avivamento em nível nacional. O Brasil sempre foi para o mundo de forma espiritual, dizendo, abre parênteses, pode vir coisa boa do Brasil? Pode vir coisa boa daquela nação do funk, do samba e do carnaval? Pode vir coisa boa daquela nação do tiroteio? Pode vir coisa boa daquela nação da corrupção? Pode vir coisa boa daquela nação onde o número de tráfico de crianças no Nordeste dessa nação é grande? Pode vir coisa boa de Nazaré? Deus respondeu aos judeus, pode. Pode, e não é uma coisa. É o meu filho.
é da nação que vocês, há mais de 2 anos atrás, aí, vocês judeus, questionaram, perguntando se podia vir coisa boa, que eu enviei Jesus. Pode vir coisa boa do Brasil? O mundo diz. Deus olha e diz, pode. O último avivamento da história. João, está na Bíblia isso do Brasil? Não, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Mas se você discernir os tempos e estações, se você enxergar o Brasil de forma espiritual, se você analisar tudo que está acontecendo, você vai identificar que Deus escolheu o Brasil para ser o polo, para ser o catalisador do último derramar, para que as outras nações sejam abençoadas, o maior envio de missionários, para que o evangelho seja pregado a todos os povos e Jesus volte. Deus sempre escolhe uma nação para catalisar, para depois enviar. Deus escolhe uma nação para derramar chuva, para depois saciar a sede de todo um mundo, de todo um povo. Deus sempre escolhe uma nação. Deus sempre escolheu uma nação, sempre. Ele escolheu Israel para receber Jesus. Ele recebeu a Alemanha, ele escolheu a Alemanha, ele escolheu Escócia, ele escolheu Gales, ele escolheu a Argentina, na época de Edgar Silvoso, ele escolheu a Argentina na época de Carlos Anacondia. Ele escolheu os Estados Unidos, várias nações. E para o último avivamento, eu creio que Deus escolheu o Brasil. Não é normal o que está acontecendo no Brasil. Dois estádios ano que vem. Nesse ano já foram 2. Curitiba, Paraná, Arena da Baixada. A igreja paranaense se juntou. A igreja de Curitiba se juntou. Eles se juntaram, os pais na fé de Curitiba, e falaram, vamos botar o maior público que a Arena da Baixada já recebeu. E o maior público era de 2008, no auge do Atlético Paranaense no futebol. Na época de Libertadores, que o Atlético Paranaense foi até a semifinal. 45.300 pessoas dentro do estádio. Lotação máxima. A igreja de Curitiba pega, e já é o 3º ano deles no estádio. Eles pegam, mas eles não tinham conseguido ainda lotar o estádio. Não tinham conseguido bater o recorde. E eles botam nesse ano, na última semana de julho, eles botaram 45.660 pessoas no estádio do Atlético Paranaense. A igreja botou mais gente dentro do estádio para buscar a presença de Deus do que um clube botou gente no estádio para ver futebol. Temos mais uma igreja com fome por Deus do que o mundo com fome por futebol. Agora, ano que vem, lá em São Paulo, nós vamos ter 2 estádios, vai para o 3º. Nós vamos ter Morumbi e nós vamos ter Allianz. O Theo estava falando na conferência, o Theo Hayashi estava falando na nossa conferência do Nova, que o Leco sentou com ele, numa padaria lá no Morumbi, ele falou bem assim, mano, eu preciso te falar uma parada. O evento de vocês bateu o recorde no nosso estádio. O recorde era do show do Coldplay. Em tempo de venda, não foi nem o nosso time, foi o show do Coldplay, que nós vendemos ingressos em 7 horas e 40 minutos. Vocês venderam em 6 horas. Vocês bateram o recorde do nosso estádio de anos e anos. Temos mais temos mais uma igreja com fome por Deus do que um mundo com fome por música. Eu me converti tem 3 anos e 10 meses. E eu vi com os meus olhos, só na praça, 13.527 pessoas levantarem as mãos e dizer, eu te quero, Jesus. E só um detalhe, galera, tem uma galera aqui que já foi lá na praça. Na praça não vão crentes, vão só ímpio mesmo, que nunca pisou na igreja ou desviado. Então, desse número, e a gente sempre pega número, a gente sempre escuta as histórias, e a gente pergunta quem está voltando e quem está aceitando pela primeira vez. Desse número, 13.527, 40% foram pessoas que aceitaram Jesus pela primeira vez. Então, nós temos aí mais ou menos 6.500 pessoas que disseram pela primeira vez, Jesus, eu creio em você como meu único Salvador. E o outro número de desviados. Se você pesquisar, você vai identificar que no Brasil nós temos em todas as capitais, em todos os estados, é o único lugar no mundo que nós temos bases missionárias funcionando 24/7. Não estou falando de casa de oração, estou falando de base missionária com o Jocum e o Warriors de Heartbreaker. Único lugar no mundo, nem Estados Unidos tem.
o Lauren Cunningham estava falando. É o menor número de homicídios no Brasil em 21 anos. Saiu agora no Globo. Ano passado eu vim aqui, eu falei da nossa cidade, das boates. Agora eu fui certo. E ano passado, quando eu vim aqui, eu compartilhei com vocês. Inclusive, Deus falou para eu profetizar aqui o fechamento de uma boate. Não sei quantos estavam aqui. Uma galera me mandou, acho que foi da equipe, inclusive. Você que me mandou, né? Que a boate fechou. Semanas depois. Mas foi Deus mesmo, porque só Deus. Faz tempo, ano passado, né? Isso. Aí quando eu vim aqui, eu falei das boates lá da nossa cidade, de Águas Claras, em Brasília, Distrito Federal. Que nós estávamos entrando para pregar o Evangelho e para ver a galera receber Jesus. Ano passado, quando eu vim aqui, e eu pesquisei para soltar o número exato, nós tínhamos lá em Brasília 3 de 5, já tinham fechado 2. Hoje eu venho aqui dizer para vocês que não é mais 3, é 1. E eu conto, é sério, o Ian, nós contamos sem acreditar. Porque quando você vai estudar a cidade, você fala assim, não faz sentido. É cidade universitária, muito rica, 275 mil habitantes, tínhamos 5 boates, 4 com capacidade para mais de 1.000 e uma com capacidade para 500. Querosene, Rocá, Xixa, Cairo e Cronos. Primeiro é fechar Querosene, no primeiro ano do Céu na Terra. E não fechou pelo Céu na Terra, fechou pela oração lá de trás dos pais na fé. O Céu na Terra não plantou nada. A gente só está colhendo os frutos. Querosene fechou. Segundo fechar Xixa. Terceiro Rocá. Quarto o Cronos. Falta só o Cairo. 275 mil habitantes. A maioria é jovem, querendo ir para a boate. Só tem o Cairo. O Cairo cabe quantas? 600. A galera da nossa cidade que ama esses lugares, eles estão indo para outras cidades, porque na nossa cidade não tem capacidade para suportá-los. As 5 igrejas da nossa cidade saíram de mais ou menos 100 jovens, que a gente ganha e encaminha para várias igrejas. Saíram de 100 para 300. A minha saiu de 250 para 800 jovens. Nós temos contabilizados mais ou menos frutos permanentes, que a gente sabe, em igreja, mais ou menos 2.800. E os empresários, muitos que fecharam, são 5 boates, 5 empresários que a gente está falando. 4 fecharam, 4 empresários. 2 deles nem se converteram. Eles só fecharam vendo aquilo que estava acontecendo. E eles falaram bem assim, eu vou mudar o estabelecimento, porque eu não posso ter uma empresa que está destruindo pessoas. O Rocá virou hamburgueria. Porque o Alexandre, sem se converter, ele falou, cansei de ver filhos brigando com pais no meu estabelecimento. Cansei de ver adolescentes e jovens caindo, dando PT em drogas e bebidas. Águas Claras, capital do suicídio, foi para a 3ª com menos no Globo. Eu quero soltar 2 vídeos para vocês. Eu sempre vi Deus falando com as pessoas. E eu ficava tipo, caramba, eu quero te ouvir. Talvez até ele falava pra mim e eu não escutava. Mas eu queria escutar. Agora eu falei várias vezes no meu quarto, falava, Deus, por favor, manda alguém. Aí eu entrava na internet, no Instagram, via pessoas da igreja, pensava em falar com elas. Só que eu nunca imaginei que ia ser dessa forma. Tipo, eu imaginei que Deus ia falar comigo dentro de uma igreja. Tipo, entrasse numa igreja e aparecesse alguém e falasse comigo, mas tipo, numa balada, numa festa. Eu sempre quis que isso acontecesse, mas num lugar, tipo, nada a ver, eu não tava preparada, tipo, do nada. Além dele ter falado com você, você sentiu ele. Senti ele em vocês. Pode soltar o outro. De verdade. Eu sei que vocês gastam gasolina pra ir nessas festas, que vocês perdem a noite. Eu não sei se vocês estão na faculdade, se vocês estão no cursinho. Mas saibam que, tipo, o que vocês fizeram hoje por uma vida, pela minha vida, valeu muito. Muito obrigada.
entendeu? E, tipo, eu sei que tem gente lá e que essas pessoas são tão boas quanto eu, que isso não muda o coração delas, porque eu sei que amanhã elas vão ser pessoas tão boas quanto eu, mas saber que eu tô voltando pra casa bem, e saber que eu tô falando de Jesus, que eu amo mesmo de verdade, apesar de tudo, por causa de vocês, vale muito, obrigada mesmo por estarem lá. São 2 testemunhos, e esses 2 foram agora de julho, do mês de julho, do trabalho que nós fizemos. Nós vamos toda sexta e sábado, nós entramos em bares e boates lá da nossa cidade. A gente está começando a entrar nas quintas-feiras agora. Nós estamos pegando todas as festas de Brasília e entrando. Todas. Só esse ano, junto com o prático da escola, nós contabilizamos 553 salvações. Das 553, 81 estão com a gente. O que está acontecendo no Brasil não é normal. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O que está acontecendo no Brasil não é normal. E hoje eu vim dar um alerta. Tem muita gente considerando normal. Eu tenho amigos que estão considerando normal isso. E estão se perdendo. Tudo isso está apontando para algo maior que Deus está provocando no Brasil. E esse algo maior é o último avivamento. E esse último avivamento não vai ficar só na nossa nação. Não é. Presta atenção. Esse último avivamento, esse último mover de Deus vai levantar dentro da igreja jovens e adolescentes que novos vão dizer: ou eu prego ou eu morro. Jovens e adolescentes que novos vão chegar para o pai e para a mãe e vão dizer: pai, eu fui chamado para morrer pelo evangelho. Eu estou vendo no Brasil, igreja, crianças serem tomadas por Deus e dizerem para o pai e para a mãe: pai e mãe, Deus me levantou para ser um mártir. Sabe por que martírio? Porque as taças de Apocalipse 17 vão se encher. Ele vai pegar, ele vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos ter homens puritanos, apaixonados e profundos como Jan Hus, o homem que na Alemanha, em 1348, de braços abertos, de frente para a igreja católica, naquela época muito dura, foi condenado à morte. Ele está crucificado em Stuttgart, na Alemanha. E ele começa a pregar o evangelho, crucificado. Naquela época, o padre olha e diz bem assim: a cruz não é o suficiente. Queime. Jogam fogo e ele de braços abertos, sendo queimado. A história diz que em 1 minuto e 17 segundos ele grita, faltando 20 para a sua morte, sendo queimado ainda. Ele ainda tem alguns suspiros. Ele grita bem assim: hoje vocês matam um ganso queimado, mas daqui 100 anos vai vir um homem que vocês não vão conseguir frear, um homem maior do que eu. 100 anos depois nasce Lutero. Ninguém freou, a reforma aconteceu. Um homem que não temeu a morte, o homem que morreu pelo evangelho de Cristo. O Will Rasch foi pregar agora lá na nossa conferência. Ele falou bem assim: Guga, galera da equipe, eu não estou bem. Vim pregar porque eu tenho um compromisso com vocês. Mas se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. Porque eu perdi 4 amigos lá na África agora, pregando o evangelho. Os muçulmanos chegaram e não teve como escapar. 4 missionários nossos do Warriors morreram. Aqui, gente, no Brasil, é fácil. Aproveite o que Deus está fazendo no Brasil. A nuvem estacionou, mas a nuvem que estaciona, ela anda. Em dias de chuva, todos estão dentro, porque não tem a ver com a força, tem a ver somente com o Espírito. Mas Zacarias 2,4 fala de uma estação. Lá em João, a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado pelos violentos. Em momentos é pelo Espírito, por outros é por violência. Estamos em dias de
chuva. Quando a nuvem sair, a pergunta que eu faço é: alguém permanece? E eu sei que muitos vão, mas muitos, se a nuvem sair hoje, eu tenho amigos que eu amo, que eu sei que não vão permanecer, porque só estão permanecendo porque está chovendo. E eu sei que muitos estão entendendo isso. Atos capítulo 19, a Bíblia diz, chega no fim, que um cara chamado Paulo, ele encontra 12 homens e ele pergunta: vocês são cheios do Espírito Santo? Os 12 respondem: nunca nem ouvimos falar nesse cara. Ele pega a mão, bota nos 12, recebe o Espírito, pá, 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 pá. Os caras são cheios pelo Espírito. Ele pega os 12 e leva para a escola de Tirano. Por espaço de 2 anos, das 11 da manhã até 5 da tarde, Paulo ensina a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus para os 12. Os 12 agora estão cheios pelo Espírito e instruídos na palavra. Ele pega os 12 e leva de navio para a Ásia Menor e prega o Evangelho, revira a Ásia Menor inteira. E por 3 anos, todos escutam o Evangelho. Depois desses 3 anos, 13, pela história, viram 3.000 salvos. Uma onda de salvação na Ásia Menor. A Bíblia diz então que eles voltam para Éfeso. A Bíblia diz que eles estão lá pregando o Evangelho nas ruas. Pá, 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 pá. Galera se converter, demônios saindo. Paulo pegava os lenços que ele enxugava o seu suor do rosto, jogava no chão. Os enfermos passavam, pegavam esses lenços, passavam nas feridas, e as feridas se fechavam. Os cânceres, os tumores saíam. Cura para todo lado. Aí de repente uns caras vão expulsar um demônio no meio do avivamento, no meio do chuvaral. Os bruxos, os pais de santo, Brasil, pegavam seus livros, levavam para a praça e ateavam fogo em praça pública, dizendo: nós não precisamos desse livro, nós precisamos de Deus. Avivamento em Éfeso, na Turquia. Aí alguns homens foram expulsar um demônio no meio da chuva, no meio do mover, no meio da chapação, empolgação para todo lado. Yes! Está acontecendo. Os caras empolgados vão botar a mão num demônio, sai no nome de Jesus. Aquele a quem Paulo prega, no meio da empolgação, no meio da chuva, no meio do avivamento, um problema aparece. Qual foi o problema? Os demônios viraram e falaram: opa! Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas quem são vocês? Os 7 filhos de Seva, eu fui estudar quem eram. 1 ano e meio pregando o Evangelho e vendo salvações. Quando foram mexer com o reino das trevas, o reino das trevas respondeu: você eu não conheço. Lembra da passagem que os discípulos foram enviados e eles voltam a Jesus: Jesus, demônios estão sendo expulsos. Lucas, me foge o capítulo. Jesus diz assim: não se alegrem com isso, se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da... Creio eu que ali ele estava falando também de autoridade. Se alegre não pela obra, mas pela autoridade, porque só saiu porque vocês são conhecidos por mim e consequentemente por Satanás. Demônio só sai se quem pôr a mão for conhecido por ele. E lá, no meio do avivamento, no meio da chuva em Éfeso, no meio do avivamento no Brasil, tinham pessoas que ainda não eram conhecidas por Deus. Sabe por quê? A onda não te torna conhecido por Deus, a não ser a tua fome e sede no secreto. A onda não te torna conhecido por Deus. Não, mano. A fome do pastor Emerson e da Fernanda Brum pode te jogar o espírito onde tu tá e te derramar bem no chão, mas não vai te tornar conhecido no céu. Se você não pegar, se levantar da experiência e dizer: eis-me aqui. Deus, domingo você me pegou lá, mas eu estou aqui no quarto. Eu estou com fome de te conhecer. Eu não quero sua experiência, eu quero te conhecer. Eu quero ter secreto contigo, eu quero ter profundidade no Senhor. Presta atenção, a onda está crescendo no Brasil. A umidade está alta. As feridas na boca ficam escondidas. Quando a seca chega, e eu entendo seca porque eu moro em Brasília, as feridas aparecem. Resolva os seus problemas no tempo da chuva, é mais fácil. Vamos lá.
resolva. Existe um homem chamado Jimmy Swaggart. E ele viveu num tempo de chuva, de estádios sendo fechados. Mas ele teve um problema. Uma mulher chamou a atenção, uma outra. Mas era um momento de chuva, empolgação alta. E para mim, é um dos maiores homens de Deus até hoje. Ele vai cair no adultério. Ele vai em rede nacional e ele diz: eu assisto o vídeo. Eu assisti umas 3 vezes. Está lá no YouTube, ele diz assim: igreja, me perdoe, porque eu tornei a caminhada mais difícil para vocês lá fora. Eu caí no adultério. Jimmy Swaggart caiu no momento de muita chuva. Como não me perder, João? 2 dicas. Primeira, honra que Deus está fazendo. A mesma arca que abençoou Obed-Edom matou Uzá. João, a presença de Deus mata. Se a arca estiver em casa, não fique assim, ó. Fique assim, ó. Tenha temor santo. Porque em Atos 19, quando o avamento desceu, eles tinham temor. Sabe o que é temor? O rei está aqui. Eu não tenho espaço no culto para ficar reclamando do louvor. Não existe espaço para reclamar da palavra. Deus está aqui. Não existe espaço para ficar tretado com meu irmão. Deus está aqui. Satanás não caiu na maconha. Caiu quando disse: Deus, você não merece a minha honra. Quando a honra saiu, Deus virou e falou: não mais anjo de luz, mas rei das trevas. Quando falta honra, quando falta temor e reverência, a luz se torna trevas. Tem muita gente achando que a maconha que vai te derrubar é você parar de honrar. Você viu o culto lá, Leipan? Vi. Viu? Vi. Não, mas mais um culto. Você viu lá as salvações lá, Leipan? Vi. Você viu aquela palavra do pastor Emerson? Assim, o que está acontecendo aqui na IPAN não é normal. A partir de hoje você vai para o culto como se fosse o último e como se fosse o primeiro. E eu fecho aqui. Deus pega João e fala bem assim: João, escreve 7 cartas a 7 igrejas. Imagina ele escrevendo: escreve a Pérgamo. Pérgamo, vacilona. Filadélfia, Tiatira. Aí ele diz bem assim: escreve essa igreja, Éfeso. Imagina o João travando assim, ó. Éfeso. Sim, viveu o maior avamento do período bíblico, mas se esfriou. Escreve: conheço as obras, trabalho árduo, perseverança. Porém, tenho contra ti que perderam o primeiro amor. Vai em Éfeso hoje na Turquia, escreve no Google: 0,1% de cristãos. A cidade que recebeu o maior avamento se esfriou ao ponto de não ter mais cristãos. Eu fui pregar na Europa. A Europa foi o continente que mais recebeu o avamento no mundo. Está morta. Porém, aliás, morta não, adormecida. Deus me falou bem assim: estou levantando brasileiros. E ele falou realmente, ele falou: estou levantando brasileiros, estou levantando argentinos, colombianos, estou levantando latinos americanos. E se você pesquisar, é por aí que Deus está falando, é os latinos americanos, os brasileiros. Estou levantando eles para eles invadirem o gigante adormecido chamado Igreja Europeia e dizer a eles: desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não vai acontecer o que aconteceu na Europa aqui no Brasil. Sabe por quê? No meio da chuva a gente não vai ficar assim, ó, descansando. Já que está tendo chuva, ao invés de você ficar só assim, ó, tem gente que fica assim na chuva, ó.
Você vai, e eu fecho aqui. Gênesis 32. Você vai lutar com Deus por mais. Você vai falar: Deus, eu tô com fome. Tô com fome. Eu senti o Espírito lá no culto, eu senti. Mas Deus, eu tô com fome demais. Cave poços, porque lá na frente os muitos não vão ser mais muitos, vão ser poucos. Estamos em dia de multidão. Lá na frente vão ser os poucos. Não estou dizendo de igreja esvaziar, não. Vai encher mais ainda. Falando de poucos. Esses poucos que empurram o reino para frente. Hoje o Espírito Santo, ele não quer que você bote a força para levantar a onda. Pegue a prancha. Conheça, entenda os tempos. E entre na onda e surfe. E não se esqueça que a mesma onda que te leva para mais perto de Deus pode te matar. Vai na onda de Nazaré e entra assim, ó. Você morre em Portugal. Deus, mais uma salvação. Agora, entre certo na onda, vai ter câmera te filmando e aplausos. Surfistas de Nazaré. Em Gênesis 32 você vai pegar. O louvor já pode subir. Jacó, ele está só. Pega aí, abre aí, Gênesis 32. Vamos ler junto. Gênesis 32. Para a gente fechar enquanto o louvor sobe. Gênesis capítulo 32. Desde o versículo 22. E aqui a gente fecha. Gênesis 32, 22. Abriu? Olha o que está escrito. E ele levantou-se naquela noite. Aqui é Jacó. Diga Jacó. Diga forte, diga Jacó. Jacó levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E ele os tomou, os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. Versículo 24 com muita ênfase. E Jacó foi deixado só, diga só. E ali, sozinho, não foi na conferência, não foi no culto, só. Ele saiu do culto e foi ficar sozinho com Deus. E ali só. Espírito Santo, aumenta a sua presença. E Jacó só. Ele foi para a conferência, ele recebeu, ele falou: mas ainda estou com fome, eu quero só. E ali só ele lutou com um homem até o romper do dia. E chegou da conferência 11 horas. Ele entrou no quarto, virou até 5 da manhã. E quando este homem, sabe o que é um homem? Deus. E quando este, tem gente que fala foi um anjo, Deus. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou, em outras palavras, se desconstruiu a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. Aqui não é a fala de Jacó, viu? E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus entrou na conferência, pegou todo mundo e ele falou bem assim: eu estou aqui. Se você não me pegar, eu te pego com a minha fome. Smith Wigglesworth, o cara que ressuscita mortos com a sua sombra. Se o Senhor não me pegar, eu te pego. E ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe tu tens o poder com Deus e com homens prevaleceste. Deus entra na casa de Jacó. Jacó está sozinho. A Bíblia diz que eles estão lutando. Deus, ou o anjo de Deus, vira assim e fala bem assim: deixa eu ir embora. Jacó diz bem assim: não, sem antes me tocar, não. A Bíblia diz que ele é tocado, ele é desconstruído. De Jacó ele passa a ser chamado Israel. Aí nasce a nação santa do Senhor. Como nasce a nação santa do Senhor? Quando um homem lutou com Deus. Quem são aqueles que vão ser marcados por Deus?
aqueles que vão entrar no secreto e lutar com Deus. O que é lutar com Deus, João? Deus é espírito, não tem como lutar com o espírito. Ali não foi uma luta corporal, ali foi uma luta em oração. Me toque. Quem são aqueles que vão lutar com Deus hoje? Aqueles que saem da conferência, saem do plural, saem do público, entram no quarto, entram no secreto e dizem assim: Deus, o Senhor já pegou o Billy Graham, o Senhor já pegou John Hus, John Knox, o Senhor já pegou homens como Charles Spurgeon, Charles Finney, mas eu quero a minha porção. O Senhor já montou um banquete para esses caras, mas cadê o meu banquete? Cadê o meu banquete? Cadê o meu pão? Cadê meu vinho? O Espírito Santo hoje quer marcar sua história para você marcar uma geração. Preste atenção. Hoje eu vim te fazer um alerta. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Não queira chegar para os seus filhos e pedir perdão dizendo: filhos, me perdoe. Todo mundo da igreja participou, eu não, porque eu não despertei. Queira chegar para os seus filhos, sentá-los na beira da cama e dizer: filho e filha, o avivamento que vocês estão estudando, que aconteceu na Barra da Tijuca, que aconteceu no Recreio, há mais de 20 anos atrás, eu vou te contar a história. E eles vão perguntar: como assim contar a história? Eu vou contar a história como tudo começou, porque papai e mamãe estavam lá. Fique de pé no seu lugar.